Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje, sempre, continuamente, para que em tudo nós possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Em tudo as pessoas vejam em nós a fé que vem a nós por meio da palavra de Deus, que é compreendida e praticada. Meus amados irmãos, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Hoje, o estudo da terça-feira, com mais duas perguntas, né? A pergunta 5 e a pergunta 6. Só lembrando que ontem nós estudamos os versículos do capítulo 9, o versículo 10 e o versículo 11, mostrando claramente que a antiga aliança, quando ele fala aqui de aliança, ele está falando do que acontecia no santuário, os sacrifícios, comidas, bebidas, cerimônias de purificação, tudo usando coisa física, usando o sangue, o animal, a água, né? E aí, na outra pergunta, ele diz claramente que quando Cristo veio, como nosso sumo sacerdote, né, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, né? E nós entendemos aqui, baseado em todo o contexto do livro de Hebreus, que ele não está se referindo de um prédio, um edifício no céu, né? Toda a linguagem de Hebreus está falando de um santuário espiritual, porque físico mesmo era o da terra, né? O santuário físico era o da terra. E aí, para ele se referir a esse novo santuário da nova aliança, ele diz que o da terra era uma figura, era um tipo, né? E é muito importante você que lê o livro de Hebreus entender que se existisse um santuário físico no céu, a semelhança do que havia aqui na terra, ele não utilizaria o termo figura, ele não utilizaria o termo sombra, né? Ele utilizaria o termo imagem ou semelhança, principalmente o termo semelhança. Um santuário à semelhança do da terra, ou o santuário da terra à semelhança do santuário do céu, mas não tem isso na Bíblia não. Toda a linguagem que ele fala aqui é a linguagem figura, falando de uma coisa muito simples em termos físicos, que se pode tocar e ver aqui na terra, com aquilo que ele chama de as realidades celestiais, que é no âmbito espiritual. Então, o livro de Hebreus, ele vai, aqui no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo vai se cansar de tentar explicar isso, né? São muitas referências nesse sentido aí. Então, aqui, na pergunta 5, ele diz assim: na antiga aliança havia purificação externa, mas e em Cristo? A purificação é externa ou é interna? O que a lição pergunta sobre purificação externa? Externa é que você pode passar água na pele exteriormente, né? Você pode tomar até água, porque a água, apesar de entrar no homem, ela continua lavando a carne, né? Hidratando a carne,
A água, ela não hidrata o espírito, né? Pelo contrário, a água é um tipo, no âmbito espiritual, ela se torna um tipo da palavra de Deus que lava o homem no espírito. Está lá em Efésios 5:26, ok? Então, vamos falar aqui daquilo que purifica a carne, daquela purificação do homem exterior, do homem carnal exterior. Vamos ver. O versículo 14 diz assim: quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então veja que ele usa aqui algumas palavras que elas estão em toda a Bíblia aplicando a questão espiritual, nunca uma questão física, uma questão do exterior. Nunca sobre um móvel feito de madeira de acácia e vestido de ouro. Nunca um corpo humano, carne e osso. Ele sempre está falando aqui, olha, se o sangue lá do animal que Arão matava purificava o altar de sacrifício, purificava o candelabro, purificava a mesa dos pães de proposição, o altar de incenso, a arca da aliança, ora, se ele purificava inclusive o homem que oferecia, né, um sacrifício pela sua culpa, pelo seu pecado, para expiar a sua culpa, para expiar o seu pecado, ele está dizendo aqui, olha, o sangue de Cristo, né, como ele não carece de um santuário físico, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, ou seja, esse Espírito é eterno. A intercessão, ela está calada no Espírito eterno, para sempre haverá essa intercessão, né? Mas não tem ninguém lá na eternidade de pecado para expiar pecado, claro, mas a expiação, o resultado dela, o perdão, a purificação que apagou o pecado do homem para sempre, isso vai ecoar pela eternidade. Daqui a 1 trilhão de anos, essa expiação vai estar sempre lembrando, olha, aquele homem é puro, porque ele foi purificado pelo sangue de Cristo. Isso nunca vai silenciar, isso nunca vai se calar, né? Por isso que é pelo Espírito eterno. Por isso que ele diz assim, ó, esse Espírito eterno, o Espírito de Cristo, não a carne, porque a carne de Cristo, hereditariamente, ele herda uma carne em semelhança de carne pecaminosa. Está lá no livro de Romanos 8:3. Mas o seu espírito era imaculado, a sua consciência era pura. Ele nunca pecou, a sua consciência é pura. Então, através desse espírito imaculado, ele se oferece ao Pai, assim como Arão oferecia a coisa física para purificar a coisa física, Cristo oferece um espírito eterno imaculado para purificar a consciência do homem. Consciência, aquilo que está lá na razão do homem, aquilo que o homem não pode tocar, o homem pode até fazer uma cirurgia no cérebro, mas a consciência é algo que você não encontra no cérebro. Você vai encontrar dentro do cérebro um lugar onde está o hipocampo. O hipocampo, por exemplo, está lá no centro, ali no finalzinho, ali da nuca, ali na coluna cervical, lá dentro, no meio da cabeça, ali está, no centro da cabeça está lá um lugar chamado hipocampo. É o lugar das memórias, né? Está ali, mas ali, aonde a ciência diz que ali está a memória. Mas a memória, ela não é física, como é a memória de um computador, um HD, né, um hard disk, como é uma memória RAM de velocidade de um computador, não. A nossa memória, ou o lugar onde fica a razão, onde o Espírito de Deus atua, onde nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de escolher e decidir, nesse lugar é intocável. Não tem médico no mundo que é acostumado a abrir cabeça, cérebro, ou médico legista que vai pegar o defunto, abrir a cabeça todinha e esquartejar o cérebro em pedacinhos, ele vai encontrar ali a memória. Ele é capaz de dizer, ó, aqui é onde está a memória. Pega essa memória aqui e tira as fotos da lembrança dele aqui. Não tem no mundo quem faça isso. Não há possibilidade alguma de o ser humano fazer isso. Porque aí é onde a Bíblia está falando, é o lugar da consciência, o lugar do espírito de inteligência,
aonde o homem entende as coisas, aonde o discernimento acontece, aonde a razão impera, nesse lugar. Então é esse lugar que precisa ser purificado. E se esse lugar for purificado, o homem também será puro no todo, o corpo todo dele será puro. Porque é o único lugar aonde outro homem não pode ajudar e chegar para lavar. Arão jamais poderia lavar a consciência de alguém. Mas Cristo, se eu tenho fé nele, ele consegue fazer isso diante do Pai, diante do Santíssimo, diante do Pai, que é o Santo dos Santos. É diante dele que Jesus vai para a purificação dos nossos pecados, né? Purificação da nossa consciência. Olha que maravilha, que texto, que revelação essa que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui nesse texto, né? Continuando, meus irmãos, vamos aqui para a sexta pergunta da nossa lição, que diz assim: o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ela foi sancionada com sangue de animais, como nós comentamos na pergunta anterior. Como a segunda aliança foi superior? Como é que ela foi sancionada e a gente consegue entender a sua superioridade? O verso agora é o verso 15, que diz assim: por essa razão, que razão? Do texto anterior, que a gente leu, né? A razão disse assim, que Cristo, pelo Espírito Eterno, ofereceu, né, Eterno Imaculado, ofereceu uma purificação da nossa consciência a Deus, coisa que o sacerdócio levítico não podia, né, fazer isso nunca, né? Então, por essa razão, diz o verso 15, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Por que nova? Porque isso é uma novidade. Na antiga aliança se oferecia apenas purificação pelo homem carnal, pela carne. Se oferecia um animal, o sangue do animal. Aqui não. Cristo não precisa derramar o seu sangue diante do Pai. Aqui é um sacrifício espiritual. Em santuários espirituais. Não. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Olha que coisa linda, né? Então aqui nós temos uma outra resposta para muita gente que diz assim: ora, se Cristo veio ser o sumo sacerdote de uma nova aliança a partir da sua ressurreição, logo, todos aqueles que viveram antes de Cristo nascer e ressuscitar, então esse povo todo está perdido, porque a antiga aliança só purificou a pele, o corpo exterior, né? Só purificou isso. Então, obviamente, quem veio antes de Cristo, está todo mundo condenado, porque não pode ressuscitar, não pode voltar e ter a oportunidade de demonstrar. Não é exatamente isso, porque esse texto aqui, olha que beleza, essa descrição, né? Por isso Cristo se tornou mediador de uma nova aliança. Para quê? Para quê? Para que os que são chamados hoje para essa nova aliança recebam a promessa da herança eterna. Todos que são chamados, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Veja que ele morre justamente para expiar o pecado daqueles que foram cometidos sobre a primeira aliança. Olha que coisa linda. Ele está dizendo apenas, aqui, olha, veja como é abrangente a morte de Cristo. Ele morreu apenas para aqueles que estavam lá na primeira aliança. Logo, nós que estamos no período da segunda aliança, a gente não tem mais jeito? É isso? Também não. Veja como é ampla isso, como tem o duplo sentido aqui e a profundidade da palavra. Todos aqueles que viveram no período da primeira aliança, aliança escrita em tábua de pedra, essas pessoas, pela fé, elas se tornavam justas. Pela fé, os seus pecados eram expiados. Ou será que era o sangue de um cordeiro? Também não. A Bíblia diz que Abraão, no tempo em que ele fazia altares e sacrificava a Deus sacrifícios para expiação da culpa do pecado,
Abraão foi justificado pela fé. Está lá no livro de Hebreus, está no livro de Tiago. Claramente Abraão foi justificado pela fé. Então Abraão é justificado e tem a promessa da salvação, né? Ele recebe justamente por causa disso. Logo, que ninguém lá da antiga aliança tinha a salvação garantida porque matava um cordeiro e o cordeiro morreu no seu lugar. Não. Ele podia dizimar um rebanho de 1 milhão de cordeiros, matando um cordeiro todo dia, durante toda a sua vida. Mas se ele não se arrependesse na consciência, jamais ele seria perdoado e salvo. Não é mesmo? Então, na segunda aliança, aqueles que estão na segunda aliança, eles também, eu e você e todo mundo, nós também tivemos um período em que vivemos na carne, tentando purificar a carne. Era religioso igual Paulo, que só pensava na carne. Mas quando conhece a Cristo, quando vem o entendimento na mente dele, e ele conhece verdadeiramente o Deus que é Espírito, a sua lei que é espiritual, o Espírito de Cristo começa a habitar na sua mente. Olha, tudo isso que eu estou dizendo tem base bíblica, né? O Espírito de Cristo habita na mente, Gálatas 4:6, né? A lei espiritual, Romanos 7:14, está tudo lá. Então, na era do Espírito, na era do homem espiritual, o homem carnal, né? Nós que vivemos na nova aliança, um dia a gente esteve vivendo como se vivesse na antiga aliança. Era um homem carnal, religioso, cego. Mas a partir do momento em que o Espírito de Cristo me desperta e eu começo a me converter numa nova criatura, uma transformação em mim, aí sim, de fato e de verdade, eu começo a participar, no período da segunda aliança, participar da segunda aliança. A nova aliança, né, que é espiritual. Meus amados, quão abrangente é esta palavra, quão poderoso e abrangente foi o sacrifício de Cristo pelos homens, né? Quão abrangente. Então, quando nós compreendemos essa verdade aqui, do poderoso, do quão abrangente, do quão completo, do quão perfeito é o sacerdócio espiritual, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio espiritual que é Cristo, o grande sumo sacerdote, o único que pode entrar diante de Deus o Pai presencialmente para interceder por nós de forma espiritual, sem nem abrir a boca, como se com gemidos inexprimíveis, o único mediador intercedendo, né, por nós diante do Pai. Aí sim nós compreendemos a grandeza desse sacerdócio que Cristo Jesus empreende, que ele encabeça, que ele é o grande líder, o grande e único mediador que nos representa diante de Deus, quando nós confiamos nele pela esperança, né, e pela fé que temos, escolhemos viver como ele viveu. Olha que maravilha, né? Essa é a grande beleza da revelação aqui que a palavra de Deus nos traz para animar a nossa fé.